O livro ele não é ruim, ele só é insuportavelmente chato. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês sobre as minhas leituras do mês de setembro. Eu descobri muitos livros novos, assim, muitas leituras boas. Teve um aí que eu achei mais ou menos, teve outro que todo mundo que lê ama e aparentemente eu fui a única que não gostei. E leituras, assim, num geral de gêneros diferentes, países diferentes. Antes de eu começar a falar dos livros, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar o like, ativar o sininho de notificações, compartilhar com quem você acha que vai gostar, me seguir nas outras redes sociais, TikTok, Scooby, Instagram. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, um livro, um lápis, um liquidificador, compra por favor usando o meu link que tá sempre aqui na descrição. Comprando desse jeito você não muda nada no valor da sua compra, mas você me ajuda com uma pequena comissão. E se você quiser ficar mais próximo e puder contribuir mais com o canal, né, considere fazer parte do clube de membros dos Cósmicos. A gente tem um grupo pra conversar junto, a gente debate, faz leituras coletivas, tem sorteios. Não deixa de dar uma olhadinha depois, o link, né, pra você ver como funciona, tá aqui na descrição. É só apoiar no Catarse a partir de R$5. Vou começar falando desse livro aqui, que foi o que eu mais gostei nesse mês, que é Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez. É uma autora da Argentina. Esse aqui é um livro de contos, são 12 contos no total. Contos, assim, com uma vibe de terror, só que um terror mais real. Contos bem bizarros, bem malucos, inclusive. Esse livro aqui, ele saiu aqui no Brasil esse ano pela editora Intrínseca. Apesar de serem contos de terror, são histórias que não dão medo, propriamente dito, mas fazem a gente sentir um desconforto, sentir um calafrio. Uma sensação muito ruim. Eu acho que são histórias que deveriam muito ser adaptadas pela A24, sabe? São tão doidas. A autora deixou esse livro o mais latino possível, assim, ele tem a cara da América Latina e ela usou bastante também de artifícios, assim, de lendas urbanas do local e tal. Consegue realmente, assim, em poucas páginas construir uma narrativa que é interessante, é instigante e é diferente. É uma escrita que é crua e é rápida, mas ao mesmo tempo ela tem seu impacto, sabe? Os finais de todos os contos são bem abruptos, tipo, o livro vai criando uma crescente, você vai construindo uma expectativa e aí chega no final do nada, parece até que tá um pouco incompleto, só que realmente pra causar esse impacto, e é um final meio aberto na maioria dos contos. E uma das coisas que eu mais gostei nesse livro aqui é que ele flerta com o sobrenatural, tem todo esse mistério subentendido, só que ele é muito mais um terror real, como se fosse uma ficção do trauma, sabe? A autora vai utilizar disso pra denunciar o descaso que tem lá, os problemas sociais. Os contos vão ter sim, né, esse foco principal em alguma coisa maluca e sobrenatural que vai estar acontecendo, só que sempre vai ter situações que vão acabar voltando, por exemplo, para os vestígios da ditadura militar de lá. Aí vai falar de alguns crimes, assim, como a violência estatal, violência doméstica, desaparecimento, sequestro de pessoas e tráfico humano e pedofilia, de racismo, de discriminação com pessoas estrangeiras, assim, imigrantes, e também muito uma questão com a religião, com coisas que são vistas como tabu e como isso pode se tornar uma compulsão. Então foi um livro que eu acabei gostando muito, num geral. Eu não lembro, assim, um conto que foi o favorito de todos, ou um conto que eu não gostei. Eu gostei de todos, assim, todos me passaram muito a mesma sensação. Eu gostei das coisas, dos mistérios malucos que a autora criava e também das críticas que ela deixou na história. Achei ela muito criativa, gostei da escrita dela e agora já quero ler outros livros da Mariana. Um livro nacional que eu li esse mês e gostei muito é A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Nesse livro aqui a gente tem um personagem que ele já é um idoso, assim, tem mais de 70 anos, e ele decide aprender a ler e escrever, mesmo depois de muito tempo, porque ele foi uma pessoa que cresceu na roça, ele não teve oportunidade de estudar, né, ele teve que desde muito cedo ajudar a trabalhar com o pai dele na roça. E o principal motivo, né, que ele tá querendo aprender a ler e escrever é porque ele tem uma carta guardada há mais de 50 anos que ele nunca leu e também nunca teve coragem de pedir pra outra pessoa ler pra ele, uma carta que ele guarda por todo esse tempo e ele não sabe até hoje o que essa carta diz pra ele, porque quando ele era jovem, ele teve uma paixão, assim, da juventude com outro homem, um homem chamado Cícero, assim, que era meio que vizinho dele, morava em uma fazenda próxima, eles acabaram se aproximando e tendo uma relação muito bonita de amor, só que no dia que eles foram descobertos, um livro que se passa há muitos anos e ainda em um meio rural, é lógico que eles foram tratados de maneira muito rude, né, ninguém aceitou aquilo, e eles foram separados, e todo mundo propagava que aquilo era super errado. Toda uma situação extremamente traumática, assim, de homofobia. E então, nesse livro, a gente vai acompanhar, né, essa trajetória, ele vai meio que intercalando passado e presente. No presente, quando ele já é esse idoso, vai mostrando como tá sendo esse processo dele de aprender a ler e escrever e de como ele tá se sentindo sobre realmente, finalmente, depois de tantos anos, ler a tal da carta. E vai intercalando no passado, que é o ponto principal do livro, mostrar a história deles, né, como eles se conheceram e o que aconteceu depois de tudo, a relação dele com a família
família, né, como cada membro da família agiu perante aquilo. Ele fugia e esconder isso, desse lado dele por muito tempo, até que depois de, assim, muitos anos ele começou a se aceitar. Vai narrando, assim, toda a história de vida dele, né, desde aquilo até o ponto atual. E o livro é narrado de um jeito bem diferente também, né, ele vai, assim, conforme o fluxo de pensamento, de lembranças e de sentimentos do protagonista. Então ele vai alterando, né, de primeira pessoa, terceira pessoa. Às vezes ele fala direto, meio sem pontuação, é um discurso super diferente e é mais realmente como se ele estivesse se expressando de um jeito falado. Tem muito sentimento também nessa narrativa, é tudo direto e simples de certa forma, mas ao mesmo tempo bonito e que traz consigo muitas emoções. E é um livro que soube retratar muito bem toda essa história de você ser uma pessoa que sofre um preconceito, que você guarda dentro de si o jeito que você realmente é e o sentimento de que se isso me faz bem, se me faz feliz, por que é errado? Toda uma questão de homofobia, transfobia também, e muita coisa sobre essa exclusão de você ter sido criado numa miséria, numa pobreza, de você não poder ter tido estudos e desse analfabetismo, mesmo você sendo já muito mais velho, como isso, infelizmente, né, te priva de muitas coisas, te impede de muitas coisas. É um livro sobre aceitação e principalmente aceitação de mudanças, assim, de você ter coragem de enfrentar mudanças na sua vida. Além do protagonista, ele vai apresentando alguns outros personagens também, tem toda uma construção, um desenvolvimento interessante. Muitas pessoas se desapontam com o final desse livro aqui, só que assim, eu já tava meio que esperando aquilo, porque eu já tinha tomado um pouquinho de spoiler, e eu não acho insatisfatório. É óbvio que eu preferia saber um pouco mais, mas ao mesmo tempo, a história conta o que ela tinha que contar, sabe? A Ilha Dolorida, hein? Tem momentos que dói ler. Em setembro eu também li um clássico do terror que foi diferente do que eu imaginava, só que eu gostei muito, que foi Bebê de Rosemary, do Ira Levin. Esse livro aqui eu adorei, que ele tem uma narrativa muito fácil, assim, que parece até meio atual, sabe? A escrita dele é muito tranquila, apesar dele ter sido escrito há muitos anos atrás. Os personagens, eles são jovens. E eu não sei, o jeito que ele é escrito deixou a leitura tão fluida. Não só pelo mistério, sobre toda a tensão, todas as coisas que acontecem nessa história aqui, mas assim, o jeito que é escrito mesmo. Isso me surpreendeu logo de início, então foi uma leitura muito rápida. E aí começa, né, com a protagonista e o maridinho dela. Eles estavam procurando um apartamento e tal. Tem um edifício que ela é um pouquinho obcecada por ele, ela ama ele é bem antigão, mas ele passa um ar assim meio rústico, meio chique. Só que, tipo, tem um amigo dela, um vizinho dela, que era meio que uma figura paterna, que ele fala pra ela, tipo assim, querida, não, lá tem um monte de histórias super macabras. Ele conta, né, uns casos do passado de moradores antigos desse prédio que eram super bizarros. Coisas estranhíssimas aconteciam, então ele falou que era um lugar meio amaldiçoado, não indicou ela morar lá, só que ela ficou tipo assim, pena. Ela não acreditou muito não, e ela queria morar lá mesmo assim, sabe? Ela gostou muito do lugar, então ela pegou e se mudou pra esse apartamento. Ela no momento não tá trabalhando, né? Ela fica, tipo, mobiliando apartamento, olhando revistas de decoração, e fica arrumando tudo, etc. E o marido dela é um ator que tá passando por uns maus bocados, tá passando por uns momentos difíceis, mas ele é um ator que tem um certo talento, tem potencial. E aí, em um certo momento, eles começam a ter uma relação com os vizinhos que são idosos, né? Um velhinho, uma velhinha. Eles começam a conversar, tipo assim, vamos ter uma convivência de vizinhos aqui, né? Vem jantar um dia, vamos se conhecer. A princípio, a protagonista e o marido dela ficam meio tipo assim, será que a gente vai lá? Mas eles decidem ir, e acontece que o marido dela, ele cria um vínculo muito forte com esse casal de velhinhos. Eles começam a conversar muito, toda semana ele vai lá conversar com eles, não sei o quê. E as coisas começam a ficar meio estranhas, tipo assim, do nada tudo começa a dar certo no emprego do marido dela, sabe? Coisas estranhas e fortes, pesadas começam a acontecer para que as coisas se encaminhem pro marido dela, para que as coisas deem certo pro marido dela. Mas até aí tudo bem. Tá estranho, mas tá tudo bem. E um grande sonho que ela sempre teve, assim, foi ser mãe. Ter um bebezinho, ficar grávida. O marido dela achava que não era o momento certo. Só que aí, tipo assim, as coisas estavam dando certo no trabalho, não sei o quê. Tem um momento que ele chega pra ela e fala, a gente vai ter esse bebê sim, eu quero ser pai. A partir de hoje não vou mais comprar cigarro, eu quero ser pai. Ela fica super feliz com a decisão, porque, né, era o sonho dela. Só que é meio estranho ele tomar essa decisão do nada. Mas enfim, o jeito também que isso vai acontecer, horrível de se ler. Aí já começa muito gatilho, gente. Aí já é bizarro, já é pesado, já é coisas horríveis acontecendo. Só que o principal terror é essa sensação de claustrofobia que a gente tem, porque todo mundo começa a ficar muito em cima da protagonista. Quando ela fica gestante, todo mundo começa a cuidar tanto dela. Os vizinhos, eles ficam em cima dela, tipo, eles recomendam o médico dela, eles olham tudo que ela tem que fazer, eles dão a comida pra ela e fica olhando, tipo assim, toma, bebe esse suco. E aí só deixa ela em paz quando ela bebe toda a gota do suco. Todo mundo fica controlando tudo
que ela faz. Como se ela perdesse o controle do próprio corpo, da própria mente. Ela fica em uma situação que ela tá ali enclausurada e a gente fica no desespero lendo toda essa construção, né, da tensão, da paranoia e ela ser totalmente desacreditada por todos os que estão ao seu redor. Ela saber que tá certa, mas ninguém acredita nela, ela tá sendo tratada como louca. Que sentimento, que sensação horrível que é isso, né? Toda uma manipulação, por isso que é mais, assim, um terror social, causa bastante agonia. É um livro que realmente tem terror, assim, tem coisa sobrenatural, só que você vai poder interpretar ele de várias maneiras. E não era isso que eu imaginei que o livro fosse ser, sabe? Eu nunca tinha lido nem visto o filme, só cenas, assim, só ouvido falar. Eu imaginei que seria outra coisa e eu achei ele super mais interessante, assim. Ele tem muito mais uma carga de realidade mesmo, de sentimentos que existem. O final também é uma coisa um pouco inesperada pra mim, eu não imaginava que fosse para aquele caminho. E também é bem interessante o desfecho do livro. E é isso, eu indico bastante ele, só não indico pra quem tá grávida, porque é pesado sim, mas é uma leitura de terror muito diferente, que dá medo, só que um medo diferente também. E é muito bem escrito também, fácil e fluido. Vamos falar de coisa ruim agora, né? Vamos falar de livro ruim. Fazia tempo que eu não falava de livro ruim num Lidos do mês, assim. Ainda bem, na verdade, mas nesse mês, infelizmente, teve um que foi coisa mais chata. Gente, porra, mais chata que eu já li esse mês, não sei se esse ano, não sei se eu li coisa mais chata esse ano, que assim, o pior com certeza não foi, mas de chato, gente, de chato ele tem tudo, que foi o Hamlet, meu Deus. Vocês sabem quem é Shakespeare? Sabem. E vocês sabem que ele tem uma peça, né, um livro que se chama Hamlet, e o filho dele chamava Hamlet, meio que essa peça Hamlet, ele deu um nome parecido com o filho dele como uma inspiração, como uma homenagem. E se sabe realmente pouquíssimo sobre a vida do Shakespeare, sobre a família dele, sobre os filhos, assim, a esposa. Não tem tantas informações assim sobre a vida dele, até na própria biografia dele é um pouco tira-leite de pedra, porque são poucas informações que existem. E aí a querida autora deste livro, que inclusive ela é da Irlanda, ela decidiu que ia meio que romantizar, criar um livro que vai falar sobre a vida do Shakespeare, baseado nos poucos fatos que se tem conhecimento, só que romantizado, né? Meio que uma ficção histórica, assim. Ela toma essa liberdade poética, né, pra imaginar a história do Shakespeare da maneira dela. E os personagens principais, na verdade, são o filho do Shakespeare, né, o Hamlet, e a esposa do Shakespeare, né, que é a mãe do Hamlet. O Shakespeare, aliás, parece bem pouquinho e nem citam o nome dele, nem chamam ele de Shakespeare. Aqui tá escrito um romance sobre o luto, a peste e uma das maiores peças de todos os tempos. E é verdade, esse livro, ele é bem um romance principalmente sobre o luto mesmo. O que acontece aqui nessa história, né? O livro começa, o Hamlet é uma criança e ele tem uma irmã gêmea. E eles estavam brincando, mas aí do nada a irmã dele ficou muito mal. Tipo assim, parece que ela tá com febre, ela não consegue mais levantar da cama. E aí não tem ninguém em casa pra cuidar da irmã dele, não sei o que. E ele vai procurar um médico. E aí a gente descobre que essa querida irmã está com a peste, né? Essa doença, que teve inúmeros mortos, que foi uma coisa bem marcante aí na história, não nessa história, no caso na história do mundo, principalmente da Europa lá, enfim. Mas na verdade o livro vai intercalando. Ele tem essa parte no presente, que tá a irmã doente, aí eles tentando curar, né, em certo momento a mãe aparece. E vai intercalando também com o passado, em que a gente conhece realmente, tipo, o início da vida do Shakespeare, como a relação dele com o pai dele é super conturbada, porque o pai dele é uma pessoa extremamente violenta, é uma relação familiar horrível, e aí depois, assim, ele vai conhecer a futura esposa dele, né, que é uma mulher, assim, mais do campo, e ela é uma pessoa meio conectada com a natureza, que tem uma intuição muito forte, ela é tipo assim, é uma fadinha, sabe, ela tem umas coisas de cura, não sei o quê. O livro tem uma vibe de realismo mágico a partir daí. E aí, enfim, depois eles se casando, e aí eles indo morar junto, ela engravidando, etc, etc. E um ponto que é, né, como ela tinha umas visões, assim, até sobre o futuro, ela viu, ela mesma no leito de morte dela, que ela ia estar com 2 filhos. E aí, beleza, a primeira gravidez dela, ela teve uma filha, que foi a filha mais velha, e na segunda gravidez dela, ela teve gêmeos. Então ela tinha 3 filhos. E aí meio que quando a filha mais nova dela fica doente, fica com a peste bubônica, ela imagina, putz, é por isso que eu tive a visão só de 2 filhos, minha filha vai morrer. Ela ficou desesperada. E aí o livro vai se desenrolando a partir daí, tipo assim, um livro grandinho, muitas coisas vão acontecendo, e o livro ele é meio que dividido em 2 partes. E aí eu demorei muito pra ler a primeira parte. Gente, na primeira parte tem a trajetória de uma pulga. Vai contar da hora que a pulga nasceu assim, saiu, sei lá, de um ovo, brotou de um priquito, de uma outra pulga velha, não sei o que acontece. E aí foi andando e viajando o mundo, fazendo um tour pela Europa e depois indo parar na menina que, né, pegou a peste bubônica. Gente, pelo amor de Deus, como que eu... Não, eu queria saber de uma trajetória de uma pulga. Por isso que esse livro foi tão chato, tão arrastado. Essa parte, a primeira parte foi difícil demais. Chegou na segunda parte, que é tipo assim... O terço final do livro, mais ou menos,
voou, foi uma coisa mais rápida, porque foca mais numa parte mais emocional, mais sentimental. Essa parte foca muito no luto, no sentimento que a mãe e o pai têm, de como eles vão enfrentar o luto de maneira diferente. É descrita de uma maneira muito real e bem escrita mesmo, muito forte e tocante, de muita sensibilidade mesmo, então essa parte acabou sendo bem rápida de ler. E aí chega no final, que assim, é um final que tem um desfecho bonito, é um final bonito que a gente entende realmente todo o significado da obra. Mas vale a pena todo esse sacrifício de você ler esse livro todo que foi chato pra chegar no final e o final ser bom? Ao meu ver, não. Desde o inicinho, assim, do livro, eu tava já com uma vontade de abandonar ele. Era uma leitura que tava difícil de fazer. Eu tava, tipo, pensando, nossa, se não fosse leitura coletiva, esqueci de comentar, esse livro foi a leitura coletiva de setembro, né, dos apoiadores. A gente sempre sorteia um tema, e em setembro foi, tipo assim, um livro um pouco mais desconhecido, de um autor meio desconhecido, e a gente escolheu esse, tem a enquete. Inclusive, em outubro, a gente vai ler Carmila. Entre aí no grupinho pra você ler e conversar com a gente. E aí, se não fosse uma leitura coletiva, eu teria abandonado. Eu acho que realmente não vale o esforço de você passar por tudo isso de ler ele, que foi bem chato, pra chegar no final, só o final compensar. Pra mim, Mayara, eu sei que muitas pessoas vão discordar. Assim, no Scooby, se você vai ver, maioria das notas 5, 4, todo mundo achando o livro lindo, um livro bonito, não sei o que, não sei o que lá. No final, realmente é um livro lindo, é um livro bonito, mas porra, livro chato também no começo. Gente, tem youtubers, booktubers aqui que, assim, não vou confiar muito no gosto, porque amaram esse livro, foi o melhor do ano pra certas pessoas. É uma pessoa que eu gosto, inclusive, mas nosso gosto não bate. Geek Freak, beijo pra você. No próprio grupo mesmo que a gente tava fazendo a leitura coletiva, a maioria das pessoas abandonou e quem concluiu, junto comigo, achou também o começo chato e só o final bonito. Tá, e assim, é sim interessante a gente conhecer um pouco mais a história do Shakespeare, mesmo que provavelmente tudo aqui, a maioria das coisas não é real, mas a gente saber que, pô, o pai dele era luveiro, eles não tinham uma condição financeira tão boa assim, né, essas crises econômicas que eles enfrentavam, tipo, dívidas que o pai fez por ser uma pessoa ruim e toda essa tensão familiar e como um ambiente familiar hostil e abusivo pode afetar uma pessoa. Tem sim suas partes interessantes no livro. O livro ele não é ruim, ele só é insuportavelmente chato. Por isso, assim, se você quiser ler uma coisa que vai fluir, uma história que, pô, você vai pegar, você vai querer devorar, não lê esse, tá? Se você quiser ler um livro chato, se você tiver, ai, nada pra fazer, quero ler um livro que tem tantas páginas, mas eu vou demorar 6 anos pra ler, aí tu lê esse. Mas assim, gente, é minha opinião. Eu indico todo mundo que começou esse livro a abandonar? Sim, mas é uma coisa que eu tenho pra mim. Eu sei que a grande maioria das pessoas, na verdade, gosta, sim, e eu que sou o ponto fora da curva nessa questão. Então, vai por sua conta e risco, sabe? Vai que você começa e gosta e acha fácil e fluido de ler, e quem achou chato foi só eu. Isso mostra mais sobre mim do que sobre o livro. Vai ver, a chata sou eu. Vou até parar de falar, porque já me deu gatilho também. Um querido que eu li este mês, vamos parar de falar de coisa ruim, falar um pouco mais divertidinho, engraçadinho, O Diário dos Gatos, do Junji Ito, né? O Junji Ito é um consagradíssimo autor de terror dos mangás, ele já escreveu Uzumaki e vários outros aí. Tipo assim, as histórias dele de terror são muito malucas, muito bizarras e muito boas, criativas. E aí esse mangá olhou pra mim, eu olhei pra esse mangá, não sei, me deu uma vontade do nada de ler ele, O Diário dos Gatos, que na verdade não é uma história de terror. O Junji Ito pegou aqui pra escrever uma comédia que é meio autobiográfica, né? Baseada na vida dele e na relação dele com gatos. Inclusive, isso daqui dá um check no meu lido de não ficção do mês. Eu não sei se isso pode ser considerado um não ficção. Eu acho que sim, porque é meio autobiográfico a história dele, né? Eu todo mês tô lendo um não ficção e pra mim esse aqui eu vou considerar não ficção. Enfim, o Junji Ito, o queridíssimo, ele é uma pessoa um pouco mais voltada pra cachorros. Apesar dele não ter cachorro, não ter animal, ele era uma pessoa inclinada a ter dogs. E aí ele se casou com a querida Aqua, acho que é esse o nome da esposa dele. E aí eles foram morar numa casinha, né, tudo bonitinho. E aí ela trouxe o gato dela que morava na casa dos pais dela. E é um gato amaldiçoado. Começa aí que é um gato amaldiçoado porque, gente, isso é uma coisa muito interessante que eu vou ter que contar. Tipo assim, não é um spoiler do livro, mas é uma coisa que eu não tava acreditando. O gato, no pelo dele, ele tem uma cara de caveira. E aqui pro meio do livro tem foto dos gatos de verdade, né? O gato realmente tem uma cara de caveira no pelo, véi. Adorei isso. E por esse gato não ficar sozinho, eles adotam mais um outro gato ainda. E aí o Junji Ito, que não tinha relação nenhuma com gatos, do nada tem 2 gatos na casa dele. As coisas começam a mudar, tipo assim, do nada tem uma caixa de areia com fezes, animais. Tem uma coisa assim na parede pros gatos não arranharem. É toda uma vivência diferente você ter gatos, entendeu? E aí no começo ele ficava tipo assim, ai, gato, ainda mais o gato amaldiçoado, ele ficava tipo, ai. Mas aí aos poucos ele foi se rendendo, ele ficou uma pessoa obcecada por gatos. São situações extremamente engraçadas, né? São várias historinhas curtinhas de episódios assim que aconteceram com os gatos. E aí primeiro ele tá super assim, rival dos gatos.
Mas aí ele vê a esposa dele brincando com os gatos e ele fica, não, eu quero que os gatos gostem de mim também. Ele fica tentando fazer os gatos gostarem dele, brincar com ele, não sei o quê. São muitas histórias engraçadinhas. Tem quando o gato foge, quando o gato fica doente. E cara, são histórias assim simples, que não tem nada demais, que inclusive acontece no dia a dia de muitos donos de gatos aí, mas que são contadas de um jeito super engraçadinho, super fofo e divertido aqui pelo Junji Ito, e mantém a essência dele, sabe? Tem essa peculiaridade do jeito dele de contar histórias que deixa tudo mais interessante, e principalmente o jeito dele de desenhar as histórias. É como se assim fosse uma história com desenho de terror, mas fosse uma história de comédia. Tudo fica muito assustador, as expressões são macabras e são exageradas. Eu achei legal também que assim, no meio das historinhas tem algumas perguntas pro autor que ele vai respondendo, tipo uma entrevista. Deu pra sanar algumas curiosidades que eu tinha, algumas dúvidas, pra conhecer mais o autor. Tipo assim, uma das coisas que eu tinha me perguntado é do jeito que ele desenhou a esposa, porque a esposa dele nem tem pupila, sabe? Ela é uma mulher um pouco macabrinha aqui na história. E eu fiquei pensando, gente, a esposa dele autorizou isso aqui? Será que a esposa dele gostou? Porque se fosse esposo meu, eu teria uma DR. Tá me achando assustadora? E ele comenta que não, realmente ela não curtiu muito não o design dela na história. Mas enfim, não é nada extraordinário, mas é muito legal. E eu acho muito que todo mundo que gosta de gatos, assim, donos de gatos, devia ler essa história. Vai acabar se identificando em algum ponto ou outro. Me deu até uma vontade de ter gato. E aí, minha última leitura de setembro, foram 6 livros ao todo, foi um que eu fiquei desapontada um pouquinho, sabe? Esperava mais, não foi ruim, mas também foi meio mais ou menos. O Enigma de Outro Mundo, do John Campbell. Esse aqui também é um clássico, assim, da ficção científica e do terror, que dá uma misturada dos dois. O que acontece nessa história aqui, né? Tem um grupo de exploradores na Antártica que estão fazendo seus trabalhos ali, sua ciência, e aí do nada eles encontram uma criatura congelada, uma criatura bem estranha, com uma forma diferente que não é humana. E aí eles decidem descongelar aquilo ali, que aparentemente está ali há muitos e muitos anos, e é uma forma alienígena, né? Eles vão estudar esse ser alienígena. Só que no processo de descongelamento, eles descobrem que esse queridíssimo alienígena está vivo e ele consegue entrar na cabeça das pessoas. Tipo assim, ele vai assumir o corpo da pessoa ali. Então, você não sabe se a pessoa que você tá vendo é a pessoa que você conhece ou se é um alienígena que possuiu ele. Ele consegue fazer isso com animais também, e além disso, ele ainda consegue ler mentes. Tipo, ele lê a mente da pessoa em que ele tá. Então, ele vai agir exatamente como aquela pessoa, sabe? E aí todo mundo fica paranoico, fica desesperado, tentando criar métodos, inventar experiências pra fazer com cada pessoa pra conseguir identificar quem que era pessoa normal e quem que era coisa. Vai virando uma confusão, um desespero, que as pessoas estão presas ali, tem um intruso entre eles não sabem quem é, e tipo, se eles saíssem daquele meio ali, que eles estavam isolados, e a coisa conseguisse chegar, tipo, na civilização, ia ser o caos. É uma grande tensão, é um babado forte. E assim, na edição que eu li, eram 2 versões da história e um conto também, um conto extra que foi meio que reimaginado por outro autor, a versão do alienígena, a visão do alienígena sobre todos esses fatos. E aí, eu li as 2 versões que, tipo assim, primeiro o autor fez uma versão mais extensa, o John Campbell fez uma versão mais extensa que tinha um início um pouco mais demorado, mostrava bastante o dia a dia, né, a rotina desses exploradores lá na Antártica, o que eles faziam, tinha muita ciência nesse início, uma ciência, tipo, específica. Tem esse instrumento, tem essa atividade que a gente vai fazer, e também sobre o ambiente, tipo, tá fazendo tantos graus, tá fazendo esse vento que tá vindo de tal lugar, com tal velocidade, coisas que não acrescentavam muito pra história, só deixavam a narrativa um pouco mais difícil de ser lida ali naquele começo. Uma coisa mais rebuscada. E nessa primeira versão do conto também os personagens são muito iguais. São muitos homens e não tem nada que diferencie um do outro. Então, quando ele refez pra segunda versão, né, depois de ter passado por revisores, eles falaram, vamos tirar esse começo, dar uma diminuída. Então, a versão final começa já quando eles encontram o alien, e também ele dá uma diferenciada mais nos personagens, tipo assim, ele vai colocando características. Esse cara tem a pele de bronze, sei lá, esse cara tem a força de não sei o quê. Essa segunda versão ficou melhorzinha. Quando eu li essa segunda versão, eu comecei a gostar mais da história. E aqui no final é legal também que tem algumas ilustrações dos personagens. O livro também tem um apêndice explicando um pouquinho, né, do processo criativo, desse processo de ter feito 2 versões e também das adaptações, porque tem adaptações muito famosas. Então, ler, né, esse apêndice, essa explicação, faz a gente entender muito melhor as coisas. O clima de tensão do livro é interessante, só que eu achei que ele fosse explorar mais isso, né? Essa oportunidade, essa ideia que ele teve de, tipo assim, você não saber quem ali é amigo, quem é inimigo. Só que não, ele acaba se tornando um livro um pouco mais técnico, tipo assim, as pessoas estão pensando muito racionalmente. Galera, vamos lá, vamos fazer esse experimento aqui. Gente, se fosse lá, tá ficando biruta? Tem sim umas pessoas que ficam birutas? Tem. Só que ele acabou sendo um livro muito mais sério do que eu imaginava que ele fosse. E assim, realmente, não é um livro ruim, ainda mais quando tem as melhorias, né, na segunda
versão, mas é um livro que eu esperava mais dele. E uma coisa que eu achei legal foi como o autor teve ideia para criar esse livro, que é porque a mãe dele tinha uma irmã gêmea que não gostava dele. Então quando ele visitava a tia e via, ele não sabia se era um rosto amigo ou inimigo, sabe? Ele não sabia se era a mãe ou a tia dele. E essa tensão, assim, esse sentimento de você não saber se você pode confiar ou não em um rosto que aparentemente é familiar, sabe, tão comum, deu a ideia pra ele fazer esse livro aqui, que foi uma ideia, na verdade, muito genial. Depois eu quero assistir as adaptações pra ver como que vai ter ficado. Enfim, gente, é isso. Essas foram as minhas 6 leituras do mês de setembro. Finalmente o vídeo está terminando, porque, olha aqui, vou mostrar pra quem ficou até o final do vídeo, eu mostro. Estou tendo que usar um salto gigantesco pra alcançar aqui onde tá a câmera, porque se eu tirar vou ficar, sei lá, desse tamanho, vai mostrar só o cotoco da minha testa. Essa é a realidade, a vida de uma pessoa, uma das dificuldades de se ter 1,5 m. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aproveitem as dicas literárias que eu dei, né? Não leiam alguns livros, tal como Hamlet, leiam outros, tal como, Bebê de Rosemary, e aquele Não Fume na Cama. Isso aí, não fume na cama também, não é ideal fumar na cama, não é ideal nem fumar, né? O cigarro dá câncer. Me contem nos comentários o que vocês acharam também, os livros que vocês leram no mês de setembro, quais vocês indicam e quais não. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.